te aconselho a ler esse livro. Como viviam os primeiros cristãos. São registros reais de como vivia a igreja naquela época. E era totalmente diferente do que você pensa. Não era uma igreja rica, não era uma igreja que estava isenta de problemas, e era uma igreja muitas vezes que passava pelas doenças, não tinha o avanço da medicina que tem hoje. Eles passavam pelas mesmas lutas do mundo, mas eles tinham algo diferente, que era o Espírito Santo. E aí, a Bíblia conta que um casal, Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e separaram uma parte para eles. Irmãos, quando o apóstolo Pedro, tocado pelo Espírito Santo, ficou sabendo daquilo, ele orou pelos dois, os dois caíram mortos no chão. O diabo queria corromper a igreja, e ali Deus estava mostrando: olha, não brinquem com as coisas santas de Deus, não brinquem. Irmãos, o diabo queria trazer corrupção, queria que aquilo fosse normal no meio do povo de Deus, e Deus estava ali tocando, fazendo uma obra tremenda, e todo o dinheiro era para a obra de Deus naquele momento. No capítulo seguinte, o diabo não tinha conseguido pela corrupção e nem pela perseguição. Aí ele usou uma estratégia que eu vejo que ele está usando fortemente hoje em dia, que é a distração. O diabo, agora ele não é um ataque de fora para dentro, como foi na perseguição. Não foi um ataque agora de dentro para fora, com a corrupção, mas agora foi um ataque para desviar a atenção do povo de Deus, desviar o foco da igreja. Os apóstolos, irmãos, sabe o que aconteceu nesse momento? Eles estavam deixando de orar, estavam deixando de pregar para socorrer os mais necessitados. Eles estavam fazendo algo que era bom, mas não era a direção de Deus para aquele momento. E o que estava ameaçando a igreja não era algo ruim, era algo bom: a assistência social. Irmãos, o diabo, ele é esperto, ele é astuto, ele conhece o ser humano desde antes de Adão e Eva, ele já sabia tudo. E aí o que acontece? O diabo, muitas vezes ele sabia que as coisas ruins não estavam dando certo, e ele falou: eu vou tentar com coisa boa agora, que era uma coisa urgente, socorrer os necessitados. Então eu quero dizer uma coisa para você: ajudar pessoas necessitadas não é um trabalho inferior, pelo contrário, agrada o coração de Deus, e todo ministério é importante, mas nessa questão aqui, é uma questão de prioridade e uma questão de chamado. Os apóstolos não foram chamados para aquilo, cada pessoa deveria exercer o seu chamado, e eu quero ler com você, Atos capítulo 6, o versículo 1 ao 5, diz assim: naqueles dias, perdão, a minha versão está na NVI, se puder colocar nela, aí o pessoal vai entender melhor. Atos 6, o versículo 1 ao 5, diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Eu sei que tem pastores aqui. Esse congresso é voltado para líderes. Todo ministério, seja um ministério, seja um chamado, seja uma pessoa ou seja uma empresa, porque eu sei que tem empresários também, que acham que o sucesso vai continuar sem que a pessoa faça alguns ajustes pelo caminho, sem que a pessoa faça mudanças pelo caminho. Essa pessoa, esse ministério, esse chamado está tendencioso a fracassar lá na frente. Ele está tendencioso a cair no comodismo. É por isso que é tão importante esses momentos aqui, você ir em eventos, você se reunir com pessoas fora do seu núcleo. Por isso que é importante uma igreja chamar pregadores de fora, que tem uma visão nova. Tem igreja que quer centralizar tudo no pastor, e aí não aprende com o que Deus está fazendo no corpo de Cristo. Irmãos, nós não podemos achar que tudo vai ser perfeitamente bem, sem fazermos ajustes pelo caminho. Então reavalie a sua vida de tempos em tempos.
Avalie o seu ministério com frequência. E foi isso que os apóstolos fizeram. Gente, não está certo. Eu estou gastando muito tempo visitando essas viúvas, eu estou gastando muito tempo alimentando o faminto, só que Deus tem um chamado específico para mim. Então entenda o seu papel. E tem muitas pessoas que não dão frutos porque estão fazendo algo errado. Não foi o que Deus chamou para fazer. Você não tem que fazer tudo, você não tem que saber todas as coisas. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: sabe por que Deus dá dons para as pessoas? Sabe para quê? Para que você deite na sua rede, relaxe e receba tudo que Deus tem para você através daquela pessoa. Amém? Aquele que respeita a unção do outro, aquele que recebe o profeta na condição de profeta, recebe o galardão do profeta. Irmãos, nós precisamos entender esse princípio. Por quê? Senão a gente vai entrar na comparação e a gente vai pensar: nossa, eu queria tanto ser daquele jeito, eu queria tanto ser usado como aquela pessoa, ter aquela sabedoria. E aí você vai se limitar, porque quando você imita, você se limita. Então, nós precisamos aprender a receber os dons que Deus deu para aquela pessoa. O Espírito Santo distribui a cada um conforme Ele quer. Você não vai ter todos os dons. A única pessoa que teve foi Jesus, que operou em todos os dons. Mas você não vai operar em todos, para que você justamente dependa da igreja, para que você não ache que sozinho você vai ganhar o mundo para Jesus, o Brasil para Jesus. Não, você precisa contar com pessoas. Amém? Então os apóstolos queriam fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí fica a dica: cuidado com o ativismo. Às vezes a gente acha que fazendo muito para Deus a gente está agradando mais, está salvando mais gente, mas você pode ser mais efetivo às vezes se dedicando mais tempo em oração. Você pode ser mais efetivo mergulhando mais na palavra, ficando aos pés de Jesus, como Marta e Maria. Jesus estava na casa delas, olha que oportunidade única. Mas Jesus falou: Marta, Marta, você anda preocupada e ansiosa com muitas coisas. Você está aí querendo arrumar a casa para mim? Eu nem perguntei se eu quero isso. Eu não ligo para essas coisas. Eu prefiro que vocês fiquem aqui aos meus pés. E a sua irmã Maria não para de receber do que eu estou dando para ela. E essa parte que eu estou dando não lhe será tirada. Amém? Então cuidado com o ativismo, porque hoje os pastores arrumam tanta coisa para a cabeça. O pastor começou a crescer, já quer abrir outra igreja, daqui a pouco é outra, perde totalmente o controle, não sabe administrar, depois não consegue mais pagar aluguel daquelas igrejas, vira essa bagunça que a gente já tem visto aí. Grandes líderes montaram 1000 igrejas, 500 igrejas. Quem consegue suportar isso aí, irmãos? Quem consegue administrar isso tudo?